pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos conversar um pouquinho hoje? Hoje a gente vai ter um convidado que é filho da Djanira e do Enéas. Ele trabalha hoje com audiovisual, mas o papo hoje a gente vai falar sobre teologia. Dá pra até brincar, né? O que vivem, o que comem, aonde dormem, né? E aí a gente vai aprender um pouco sobre isso. Sou extremamente curiosa sobre esse tema. E a gente tá com o Fernando Cruz. Seja super bem-vindo! Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com você, bater esse papo sobre teologia e espiritualidade. Sensacional. Isso é bem legal. É um tema que eu adoro, estudo, e eu gosto muito de aprender sobre, né? Mas primeiro para o pessoal te conhecer, conta aqui, como é que foi a sua trajetória até se decidir estudar teologia? Nossa. Bom, a minha família inteira, ela é uma família religiosa, assim, né? Praticamente todos eles frequentavam a igreja batista, né? Então, eu e a minha irmã, a gente nasceu dentro da igreja, né? Então, nasceu num domingo, eu literalmente nasci num domingo. Que legal! E aí, no outro domingo, eu já tava por lá, né? Então, os meus pais eram muito ativos, né, na igreja. Eles, tanto a minha mãe quanto meu pai tinham posições de liderança na igreja batista. E a gente cresceu nesse ambiente, né? Então, ao longo dos anos, eu fui literalmente crescendo dentro da igreja, fazendo várias atividades. Então, tem muita música no ambiente de igreja, né? Então, eu comecei a tocar instrumento por conta disso, a cantar, aí participava de grupo de coral, né? Aí depois acampamentos, aí você vai, quando chegou ali na fase de adolescência, aí você começa a pegar a liderança das coisas, então te colocam para liderar um pequeno grupo de estudos, uma reunião disso, um projeto daquilo, aí tinha o próprio time de acampamentos, que a gente tinha uma equipe, né, que ajudava a organizar o acampamento, a programação, fazer as coisas acontecerem, né, nesses eventos que às vezes duravam, sei lá, um final de semana, às vezes uma semana inteira, né? Durante o período de férias. Então, aí eu comecei a pegar posições de liderança. Então, eu cresci nesse ambiente da religião, né? Conversando sobre isso, ouvindo sobre Deus, sobre, no caso, no cristianismo, sobre Bíblia e tudo mais. Então, o meu interesse por espiritualidade começou por aí, mas nessa época ainda circunscrito ao cristianismo, né? Sim, no pedacinho e a que igreja você cresceu batista, ali. aquele recortezinho lá, né? Então, cristianismo, igreja batista, então era o que eu ouvia, era o que eu me interessava em ler e procurar saber mais. Mas eu tinha um ponto de interrogação gigante dentro de mim, que aos poucos, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu tinha eu perguntava muito sobre as grandes questões, assim. Então, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que o mal existe? A Bíblia não fala que tem um Deus que é bondoso e que ama a humanidade. Como é que ele permite essas coisas horríveis acontecendo? Então, você começa a se questionar sobre isso, né? E então eu não ficava só no questionamento, eu ia atrás de respostas. Então eu comecei a me interessar muito cedo sobre leitura, por leitura, né? De início era literatura mesmo, né? Depois eu comecei a ler livros que pudessem trazer as respostas que eu estava procurando. Aí ali pelos 15, 16 eu comecei já com 15, 16 você já começa a questionar a me aventurar por filosofia. Eu não entendia nada, praticamente, do que eu estava lendo, né? Ou entendia muito pouco, eu entendia muito pouco sobre o que eu estava lendo. Mas eu entendia que os livros, eles eram uma espécie de portal que ia me dar acesso às respostas que eu estava buscando. E aí eu comecei a ir atrás dessas leituras, né? Meio sem saber direito por onde começar, sem entender direito, mas eu estava me esforçando por procurar respostas. E aí, num primeiro momento, eram muitos livros dentro do cristianismo, né? Dentro da teologia cristã.
E até que quando chegou lá na época do vestibular, na fase de vestibular, todos os meus amigos, amigas, só se falava em vestibular, que vão prestar FUVEST ou cursinho. Vou estudar, vou comer né? Eu grama. preciso, nossa, e você? Porque a nota de corte, porque não sei o que, blá, blá, blá. E só se falava nisso e a minha cabeça tava nas grandes questões da humanidade. Eu não tava nem pensando sobre cursinho nem nada. E um dia um amigo meu chegou e falou assim, cara, tá todo mundo falando sobre faculdade, sobre passar no vestibular, e você não fala nada sobre isso, você tá pensando em fazer o quê, né? E eu falei, não tô nem pensando sobre isso, né? E aí eu vi que eu precisava pensar, né? Que já tava chegando no momento, assim, né? Do final do ensino médio. E eu precisava pensar nessas coisas. E aí eu comecei a ver a lista de cursos possíveis para eu aplicar ali, né? E acabei aplicando para letras, tradução, né? Mas assim, foi assim, só porque eu falei assim, eu vou nesse aqui, aqui, entendeu? aqui, mas não tinha nada, assim, não é que não tinha exatamente nada a ver comigo, mas não era aquilo, eu queria estudar espiritualidade, as religiões, filosofia, história antiga, a história das ideias sempre me interessou. Acho que por essa minha busca por respostas. Então eu queria algum curso que pudesse me dar essa bagagem, né? Me dar essas respostas. E o único curso que misturava todas essas coisas era o curso de teologia. Só que ele não estava na USP, não estava, né? Não existiam instituições específicas, Sim. faculdades específicas de teologia, né? Então eu fiz ali 1 ano de letras tradução, até eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia na época, e passou 1 ano e eu falei assim, não é isso aqui, eu quero estudar teologia, eu quero mergulhar nesses assuntos e nessas ideias que podem responder as questões que eu tenho dentro de mim. Isso você tinha? Eu tava já com uns 20 anos. Muito novo ainda para se falar no que eu quero, mas ali você já sabia desde sempre que você queria respostas. Eu queria estudar, né, essas ideias, eu queria entender como é que elas se conversam e como é que elas respondem essas questões da humanidade. É muito interessante, assim, só um parênteses, né, mas vários desses grandes líderes, tanto antigos quanto da atualidade, vários deles, eles são pensadores também. Né? Você tem um cara, por exemplo, mesmo figuras hoje em dia meio polêmicas assim, mas como Elon Musk ou Peter Thiel, que é um dos caras que é o primeiro investidor do Facebook, né? E que depois fez muito dinheiro com o Elon Musk no eBay. Desculpa, no eBay não, no PayPal, e aí vendeu para o eBay, ficaram bilionários e depois disso fizeram outras empresas e hoje ele tem uma empresa de investimento dele que investe em grandes organizações também. Esses caras todos, eles são filósofos. Eles não são só pessoas práticas que tocam grandes organizações, mas eles têm uma certa visão de mundo que veio de estudar filosofia, história, estudar as grandes ideias. E concorde a gente ou não com eles têm uma visão de mundo e eles têm um projeto de para onde a humanidade deve ir. Exato. E eles estão usando essas organizações que eles estão investindo ou fundando para mover o mundo nessa direção. Exato. Tá? Então por trás de pessoas práticas existem ideias. Então são as ideias que movem o mundo. Obviamente alguém tem que traduzir essas ideias para o mundo concreto, fazê-las acontecerem no mundo real. Mas são as ideias que estão por trás, motivando as pessoas a irem para uma determinada direção. E foi isso que me encantou, e aí eu pensei, é isso que eu quero fazer, eu quero estudar essas ideias, e o único curso que junta tudo isso é o curso de teologia, então eu vou trancar essa faculdade aqui de letras, e eu vou atrás de uma faculdade de teologia. Aí, na época, a minha namorada, a tia dela,
era secretária numa faculdade de teologia lá em Londrina, no Paraná. Nossa, em Londrina, Jesus! Em Londrina, no Paraná. Cidade maravilhosa, incrível lá. E aí que aconteceu? Eu estava procurando algumas faculdades de teologia aqui em São Paulo e tudo mais. As duas principais na época, né, que eu acho que eram mais interessantes para se estudar, uma delas ficava em Atibaia, só que tinha uma teologia muito conservadora. Né? E a minha cabeça sempre foi um pouco mais aberta, assim, então eu considerei ir pra lá, mas estava muito em dúvida por conta disso. Eu achei que eu ia acabar sendo expulso de lá, né? Por conta das minhas ideias mais abertas, você ia né? fazer perguntas que eles iam falar, então eles eram bem mais conservadores. E essa outra, chamada Faculdade Teológica Sul-Americana, que ainda existe, fica lá em Londrina, no Paraná, era uma outra que já estava despontando na época, era a primeira faculdade que oferecia diploma reconhecido pelo MEC, né, o que foi outra coisa interessante para mim. Pô, eu quero fazer faculdade de teologia, mas eu não quero que um diploma dessa faculdade tenha o mesmo peso que um papel de pão, entendeu? Eu preciso de um certificado que seja reconhecido aqui pelo MEC, então essa oferecia. E teve o atrativo de ficar em Londrina, no Paraná, conhecer uma outra cidade, morar num outro lugar, a ideia de morar sozinho, de ser responsável pela minha própria vida, de ter que me virar. Eu gostei muito dessa possibilidade. Então, nessa época, eu estava trabalhando naquela empresa de tecnologia, eu decidi pegar férias. E nas férias, eu viajei para Londrina para encontrar com a tia da minha então namorada e conhecer os professores, a diretoria, a grade do curso, onde eu poderia morar lá, onde eu poderia trabalhar. Você foi fazer reconhecimento de porque campo, eu teria que literalmente. mudar, né? Não era só um curso, eu teria que mudar de cidade, né? Então, como é que eu ia fazer? Então, eu fui para lá, a tia da minha namorada me fez a ponte com todos os professores. Cada dia eu ia almoçar com um, conversar com um. Conheci o diretor, conheci a grade de curricular, né, as aulas e tudo mais. E quando eu voltei já decidido. É isso que eu quero fazer e eu quero estudar aqui nessa faculdade, aqui em Londrina. Então eu voltei para São Paulo já avisando, comunicando a minha mãe e ao meu pai que eu ia trancar. Veja bem, eu fui até ali dar uma passeada de férias, mas acho que eu vou embora pra lá. Que eu ia sair de uma vez por todas da faculdade de letras, que eu ia estudar nessa de teologia e que eu ia sair do meu emprego e eu ia arrumar um outro emprego lá em Londrina, no Paraná, né, nessa faculdade de teologia. E assim eu fui com 21 anos pra lá. E a reação dos seus pais? Eles foram bem, eles me apoiaram, mas a minha mãe não gostou da ideia de eu sair de casa, por várias questões ali. Eu já tinha 21 anos e tal, não mas foi exatamente mãe, né? Pela mãe idade, mas aquela coisa de mãe, né? De ainda querer que eu ficasse lá, mas eu já tava pensando, não, eu preciso sair daqui, preciso eu quero né, ter essa experiência. Então, para mim foi bem importante, né? Do ponto de vista de crescimento pessoal, né? Ir para um outro lugar, eu morava numa república com 3 outros meninos, né? Próxima da faculdade, cada um era de um lugar diferente do Brasil. E aí, assim, eu fui. Então, eu passei 4 anos lá estudando. Em paralelo, enquanto eu estudava, eu acabei arrumando um trabalho num escritório de representação de uma grande organização humanitária internacional chamada Visão Mundial, que é uma das grandes organizações humanitárias, né? Está presente em quase 100 países do mundo, se não mais, né? Hoje em dia. Chama World Vision, aqui no Brasil Visão Mundial. E eles tinham um escritório de representação que ficava lá dentro do campus da faculdade de teologia. Que legal. E aí eu passei num processo seletivo lá para trabalhar no escritório lá, dentro da área de marketing. Então daí que surge a ponte, como funciona. Com marketing. Então, em paralelo com o curso de teologia, eu trabalhava no marketing dessa organização, né?
E não exatamente no marketing, mas no escritório de representação, que fazia basicamente a execução de campanhas de marketing ali no Paraná, em Londrina, né? Representando essa organização humanitária. Então, eu fui levando essas duas coisas em paralelo. E eu fui estudando, assim, muito. E eu tive a sorte de cair nessa república com 3 outros caras que também estavam em busca de respostas, né? Para as grandes questões da humanidade. Como é que a fé responde essas questões, né? E a gente tinha altos papos, assim. Final de semana, noite... Vamos conversar, vamos conversar noites, assim, com pizza e refrigerante ali, a gente tendo altos papos, assim, né? Tentando entender como que essa tradição espiritual resolve os grandes dilemas da humanidade, ou em alguns casos não resolve, por quê e como é que faria para a gente procurar resolver, né? Então a gente foi discutindo essas questões e assim passaram os 4 anos meus de estudo ali no bacharel em teologia. Aí em 2005 eu me formei. Nesse ano meu pai se foi, né? Então ele partiu por volta de julho, acho, junho de 2005, alguns meses antes de eu me formar. E aí quando eu me formei eu acabei voltando para São Paulo. Então na época a minha namorada, né, então a gente tinha terminado por um tempo, por alguns anos, e depois nesse último ano a gente retomou o relacionamento e eu voltei para São Paulo com o plano de me casar com ela e de assumir a área de projetos humanitários internacionais da igreja onde eu cresci. Né? Agora você tinha uma mega de uma experiência, né? Exatamente. Então, a igreja que eu citei no início, onde eu cresci, ela era uma igreja de tamanho pequeno, depois virou uma igreja de tamanho médio. Quando eu voltei da faculdade lá em Londrina, aqui para São Paulo, ela já era uma mega igreja, o que a gente chama de mega igreja. São aquelas igrejas muito grandes que têm uma frequência de membros, né, bastante alta. Então, quando a gente fala membros, a gente se refere ao grupo de pessoas que está sempre por ali, está envolvido com as atividades. Não é aquele pessoal que de vez em quando vai, de vez em quando não vai. É um pessoal que está sempre por ali. E eram contribuindo, inclusive financeiramente, para o projeto. Então eram cerca de 3.000 membros fixos no hall de membresia da igreja. Não era uma igreja... como se fala dessas que são bem comuns hoje em dia, evangélica, quando você pensa no estereótipo de uma igreja evangélica e de pastores evangélicos, muita gente já se remete a negócio de expulsar o diabo do corpo e ficar pedindo dinheiro e traz aqui a chave do teu carro e doa para a igreja que Deus vai te ajudar a prosperar, essas coisas, né? A igreja que eu cresci, essa igreja para onde eu voltei, ela não era assim. Ela tinha uma outra postura, as palestras, vamos dizer assim, elas eram mais voltadas para a espiritualidade prática. Então pegava a Bíblia, pegava um texto da Bíblia, estudava esse texto, o fundo histórico, cultural, e como é que a gente extrai lições para a gente viver a vida hoje. Né? Então, como você extrai lições da espiritualidade bíblica para enfrentar os problemas da vida hoje, né? No trabalho, nos relacionamentos, na sua caminhada como ser humano nesse mundo. Sim. Então, tinha uma pegada bem mais assim. E, inclusive, a gente, nas palestras, a gente fazia estabelecia diálogos com a cultura pop, então filmes, música, peças de teatro que estavam acontecendo, livros interessantes, estava todo mundo lendo. Então a gente tentava pegar essas lições da Bíblia e fazê-las conversarem, dialogarem com elementos da cultura pop,
né? Sim. Livros, cinema, música. Então, a época a igreja ficava muito próxima do Portão 3 da USP. Então, tinha muitos alunos, alunas de doutorado, pós-doutorado, mestrado, que iam lá nessa comunidade, né, participar. Então, era um nível alto de discussão, era muito legal, assim, o debate de ideias nessa igreja, né? Então, ali eu toquei a área de missões internacionais, né, trabalhos humanitários internacionais. E aí um dia me chamaram para cobrir um pastor lá que não poderia pregar num dia lá, e aí perguntaram se eu não queria dar uma palavra lá, né? Fazer uma palestra em um domingo. E aí eu aceitei e foi bem. Então a gente estava falando agora há pouco sobre falar em público, Sim. né? Eu acho que eu cairia dura. Você vai você? Então, não sei, acho que não. Não é fácil falar em público. E na época, como eu te falei, eram 3.000 membros. No auditório, de uma vez, cabiam cerca de 1.500 pessoas sentadas no auditório, na época. Então imagina, você subir naquele palco, né? E 1.200, 1.300 pessoas sentadas ali olhando para você. Né? É um negócio assustador. Assustador, assim. E aquelas câmeras todas, então saber que estava sendo transmitido também pronto, ao né? vivo, né? Ao Pela internet. vivo ainda. Pela internet, né? Então depois eles também gravavam, editavam, né, a palestra que você deu. E disponibilizavam isso para o público também, mas era um negócio que não era um negócio que assustava mesmo, bem intimidador, né? Eu teria caído tudo. Mas deu certo, assim, eu fui bem nessa primeira experiência, aí eles me chamaram para uma segunda experiência de falar. Aí fui bem, aí para uma outra, até o dia que eles falaram, olha, você quer fazer parte da equipe de pastores aqui que pregam todo mês? Então, na época eu acho que eram 4 ou 5 que eles dividiam, né, as palestras, então tinha uma escala, né, para não ficar pesado para todo mundo. Então aí eu entrei nessa escala, então todo mês eu falava, eu pregava ou dava palestra para a comunidade pelo menos uma vez por mês, acontecia. Então daí eu comecei né, colocar as minhas ideias nas suas interpretações e a minha forma de interpretar. E aí que começou a dar problema. Porque você tinha uma mentalidade diferente, já foi buscar uma faculdade diferente. Aí te dão a chave de um palco para 1.500 pessoas. Exatamente. E o que começou a acontecer é que no início eu ficava com muito medo, insegurança. Será que eu dou conta de ficar falando para tanta gente assim? Será que não é fácil você manter uma plateia entretida por uma hora? Entendeu? Falando de assuntos profundos, né? Você tem que usar um pouco de humor, ao mesmo tempo emocionar. Então, a igreja cristã, e isso tanto na vertente católica quanto protestante, evangélica, ela é uma religião da palavra. Sim. Né? Então, tanto da palavra, porque o texto fundador da religião é um texto, a Bíblia é um texto que você deve ler, então palavras, mas ela é uma religião da palavra pela tradição oral, de ter alguém, né, um homem ou uma mulher, que pega esse texto e interpreta esse texto, tenta extrair lições para a vida prática das pessoas. Então ela é a comunicação está no cerne dessa religião. Então quem domina a arte de comunicar, normalmente é quem cresce dentro dessa estrutura religiosa do cristianismo. E eu comecei a ver que eu levava algum jeito para isso, né? Para comunicar mesmo com os meus medos todos, inseguranças, as pessoas gostavam. Então acabava a palestra, as pessoas vinham conversar comigo sobre as ideias que eu expus lá e queriam aprofundar, às vezes marcavam jantares na casa deles para a gente conversar mais sobre as coisas que eu falei num domingo lá. Eu lembro que teve uma vez que foi um negócio que me impactou demais, assim. Acontecia de vez em quando de você falar coisas que tocavam profundamente
alguém, porque estava passando por algum problema, alguma crise, alguma circunstância ali que estava dolorida para a pessoa, e você tocava naquilo. Sim. E dava um pouco de esperança. E aconteceram algumas vezes, mas teve esse caso específico de um senhor que estava ali numa filinha aguardando ao final da palestra para falar comigo, e quando chegou a vez dele, ele foi tentar falar e ele desandou a chorar, assim, né? E aí ele não conseguiu falar, ele começou a chorar, e eu fui lá, posso te dar um abraço? Aí ele chorou, aí deu um abraço dele, ele molhou meu ombro inteiro. Nossa! E aí foi aquela, né, e aí ele desabafou assim, aí no final ele olhou pra mim, fez assim, falou assim, muito obrigado, e virou as costas e foi embora. E eu nunca mais vi ele, não era alguém que eu conhecia lá da comunidade, não sei se estava visitando ali. Sim. Mas eu nunca mais ouvi, eu não tenho a menor ideia do que foi que eu falei que tocou ele, o que ele estava passando. Nossa, olha só, se você se lembra dessa situação, você tá vendo e era você a pessoa, deixa aqui no comentário, porque até eu agora quero saber o que foi que você foi lá entender o seu chamado. O que será que aconteceu, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Da responsabilidade que é quando cada um sobe lá para falar diante daquele público ali presente ou online que estava assistindo, né? Ou que vão assistir as gravações, porque aí as pessoas pegavam aquilo e emprestavam para outras pessoas ouvirem, ouve isso daqui, que falaram lá na minha igreja. Então começou a acontecer de quando eu ia falar, aparecia muita gente que se sentia tocado pelo que eu falava. Pelas mensagens, pelo jeito de interpretar a Bíblia, as coisas, né? Então começou a dar muito certo, assim, né? E aí começaram a chamar para falar numa conferência no Rio de Janeiro, no encontro de jovens em BH, em Salvador, não sei o quê. E aí eu comecei a rodar o Brasil, assim, em alguns lugares falando, né, indo também dar essas mesmas interpretações. Então a coisa começou a tomar uma proporção enorme, assim. Quando eu vi, uma questão de poucos anos, eu estava sendo conhecido, não assim no Brasil inteiro, mas em alguns lugares as pessoas já sabiam quem eu era, né, e ninguém sabia nessa época, mas eu estava experimentando uma crise enorme espiritual dentro de mim. Nossa. Porque as respostas do cristianismo não estavam mais respondendo as minhas questões. Já não sustentava mais as suas dúvidas. E eu estava me tornando um expoente daquilo, estava crescendo, né, dentro do cristianismo evangélico aqui no Brasil, mas secretamente eu estava numa crise enorme espiritual, porque aquela tradição, ela não me representava mais, né? Caraca. A sua forma de entender o mundo, sua forma de confundir Deus com uma autoridade patriarcal e totalitária, que tá mais preocupado com quem você tá transando do que com gente que tá morrendo na guerra X, ou de fome em tal lugar, ou coisas horríveis que estão acontecendo no mundo. Deus parecia estar mais preocupado se você tá com quem você tá transando, se é antes do casamento, se tá dando, se é o buraco da frente ou de trás, se é o que, né? Então isso começou a me cansar, né? Essa conversa toda. Porque isso não mudava o ponteiro da moralista, essa ideia de que nós estamos certos, nós temos a verdade, com V maiúsculo, né? E todo o restante está enganado, né? Então essas ideias, elas começaram eu falei, isso aqui não me representa mais, não é isso que eu penso. Eu acredito que o cristianismo, ele tem uma parte dessa verdade, ela traz um elemento verdadeiro para o debate, né? Sim. Mas tem outras peças desse quebra-cabeça que precisam ser conectadas para então formar a figura total, a figura geral que a gente está procurando, e que talvez a gente é Deus. Não tenha, né?
E que talvez a gente não tenha, talvez seja um grande mistério. Exato, até porque, historicamente, a Bíblia é formada por várias mãos e reformada por outras várias que passam por seres humanos, dado a época, com os seus egos, objetivos, poderes e por aí vai. Né? Talvez a gente nem tenha todas as respostas ali, por mais que possa existir outros, talvez textos, livros que a gente não achou ainda. Exatamente. Você tem alguma tradição espiritual com a qual você se identifique mais? Agora eu vou entrevistar a Daiane. Daiane, muito obrigado, bem-vindo ao meu podcast. Não, assim... Como que é pra você? Hoje, quando eu comecei a minha mãe também frequentava as religiões evangélicas, então eu também participei de algumas. E quando eu estava ali, sei lá, com 17, 18 anos, eu comecei a conhecer várias outras, né? E eu sempre fui uma pessoa de projeto social. Eu gosto de entender o comportamento das pessoas. Algumas perguntas eu também tinha do tipo, por que uma criança nasce com uma deficiência? Né? E muito da religião, do cristianismo diz, não nasce para pagar, para fazer. E eu ficava, não faz muito sentido. Né? E muitas que eu fiquei muito próximo, renegavam outras espiritualidades, como, por exemplo, Umbanda mesmo, outras religiões que ninguém gosta de falar explicitamente. O próprio espiritismo, por mais que segue ali o Kardec, o Allan Kardec, e eu falei, cara, peraí. E aí, nas ONGs que eu tava, foi na ACD, eu fui na ACD, e a ACD tem vários níveis, né, que você pode visitar, eu já tinha um tempo lá. E aí eu entrei num lugar que uma criança me chocou muito. Eu fiquei tipo, cara, não faz sentido. E aí eu comecei a estudar um pouco do espiritismo. E o espiritismo me trouxe algumas respostas que no evangélico eu não via. E eu frequentei igrejas evangélicas muito grandes, né? E eu fui olhando muitas coisas, né? E eu sempre falei, a energia que tem nesses lugares é muito poderosa. E para mim, essas grandes igrejas sempre foram uma grande macieira, que também tinham as suas maçãs podres e que não necessariamente tinham toda a verdade. E para mim aquilo era muito interessante, porque eu conhecia pessoas muito ferrenhas daquela região e eu falava, não precisa ser assim. E talvez como você trouxe agora na sua fala, que cara, será que Deus é essa pessoa que vai brigar contigo o tempo inteiro? E aí um dia, procurando algumas coisas, eu vi um texto sobre o Deus de Spinoza, que era que o Einstein acreditava. Eu falava, cara, olha só que louco. Ele é o pai de muita coisa que hoje, se a gente não tivesse descoberto, a gente talvez não tinha evoluído tanto. E eu comecei a questionar várias coisas. Então, hoje eu não tenho uma religião que eu sigo. Eu acredito muito em Deus, numa força maior que comanda isso tudo, até porque a gente, o Felipe fala muito isso. Vamos pensar, a gente tá dentro de uma bola que voa no meio do nada, porque a Terra é uma grande bola, que tá onde a gente não sabe, e que a gente é muito pequeno para questionar se não tem outros, né? A gente, nem a ciência consegue comprovar quantas galáxias tem. Então, o Deus, a força maior, é muito maior do que uma interpretação de uma, duas pessoas. Exato. E foi daí que concordo. essa curiosidade começa a surgir, e eu falo, eu não preciso seguir, eu não preciso não cortar o cabelo, eu não preciso usar o vestido A, o B ou C, e tá tudo bem, quem acredita nisso, tá tudo certo. Só não vem falar pra mim que é só você que existe. Não pode doar sangue porque tá escrito lá na Bíblia que o sangue é a vida. Mas, cara, lá também tá escrito que Deus te dá o poder pra você aprender. E se o médico desenvolveu esse poder, significa que a força maior te deu habilidade para isso. E essas questões para mim é muito maluca. E aí no começo do ano eu comecei a estudar um pouco sobre isso. E eu comecei a assistir a série super famosa agora, da Netflix. Eu sempre falo o nome errado, gente.
Qual que é mais ou menos? The Choice? The Choice. The Chosen, né? Os Escolhidos. É. E a percepção que eu tive dessa série é que eles conseguiram imprimir o senso humano. Que por vezes, quando você está em qualquer instituição do cristianismo, você não vê. Né? Porque quando se conta a história de pessoas. E essas pessoas erram. E aquilo me encantou. E eu comecei a assistir a série com uma outra pegada. Querer entender realmente como eram aquelas pessoas. Então, Judas traiu, não sei o quê. Mas se você olhar para o ponto do que acontece naquele momento, de que forma acontece, talvez aquele ser humano, ele tenha errado por uma dúvida dele. E que ele só queria uma resposta. E que talvez ele não teve o discernimento. E a gente julga. E aí a gente fala, não pode julgar. Vamos lá, gente. A gente tá num mundo que a gente vai fazer isso. Se você tá num mosteiro ali, só naquele momento vivendo... Não. Então a gente tá passível a isso. E essa busca, pra mim, tem me tornado curiosa. Interessante. Por isso, o que estuda a teologia? Como é que... né? E, de novo, como a gente falou um pouco antes, pra mim, a teologia e a filosofia, talvez essas duas metodologias juntas, trariam poderes para o ser humano que a gente hoje deixa de lado. Saber fazer as perguntas e talvez saber como é que eu entendo aquela resposta, evitaria muita coisa. Muita guerra, muito conflito de opinião. Né? Então, essas coisas misturadas com o comportamento humano me traz aqui, entende? Legal. É basicamente nisso. Legal, entendi. Eu gostei bastante que você trouxe a filosofia para essa conversa também, né? Já parou para pensar qual é a diferença entre teologia e filosofia? Como é que eu distingo uma teologia de uma filosofia? E eu gostaria de propor o seguinte, né, a diferença. Uma filosofia é uma visão estruturada de mundo de alguém que sentou, observou o mundo e aí sentou de novo e pensou e falou, bom, vou organizar essa bagunça que é o mundo e a nossa experiência no mundo num sistema de pensamento aqui. Foi lá, estruturou essa visão de mundo, mas essa pessoa foi lá, pensou e estruturou o mundo de acordo com a percepção dela. Exato. Né? Isso é uma filosofia, tá? Esses são os filósofos e filósofas. O que é uma teologia? A teologia é quando alguém entende o mundo a partir da ideia de uma revelação. Sim. De um ser que não é humano. Esse ser é um Deus, é uma entidade, é um ser humano que está desencarnado, é uma entidade não humana, é um extraterrestre, ou é um deus, ou uma deusa, tá? Então, a teologia, ela é uma visão do mundo, ela organiza o mundo num formato, ela é uma visão de mundo organizada a partir de uma revelação de um ser que não é humano, tá? Então, toda religião, ela tem um fundador que teve uma revelação. Sim, até por isso a gente tem tanta diferença, foi um anjo né? que trouxe, foi Deus que apareceu para a pessoa, foi um livro mágico que apareceu ali e trouxe, foi um ser extraterrestre, você tem de tudo. Sim. Né? Mas é sempre o que todas essas tradições têm em comum, é que é um ser não humano, anterior ou superior a nós, que veio e trouxe uma revelação para alguém, dizendo, olha, o mundo de vocês é assim, vocês humanos são assim, a relação de vocês humanos com esse mundo é esta. Exato. O problema do mal é esse aqui, a forma como você resolve o problema do mal é esta daqui, e o fim, o objetivo da sua experiência neste mundo é este aqui. Exato. E aí a pessoa fala assim, tá, entendi. E aí você acredita nela ou não. Sim. Mas essa é a diferença entre uma teologia e uma filosofia.
A filosofia é alguém que organizou o sistema de visão de mundo a partir do seu próprio pensamento. A teologia é alguém que organizou a visão de mundo a partir de uma revelação de um ser anterior ou superior a nós. E como é que essas duas frentes se conectam com a história? Com a história se Como diz... se, na mesma, como metodologia, história como metodologia. Como é que tá. eles bebem dessas fontes? Porque a gente muda bastante, né? O comportamento, a forma, e talvez é cíclico também, né? Como é que essas duas se conectam com os fatos e dados que aconteceram, com a história? Bom, primeiro porque todos esses sistemas, ou filosófico ou teológico, eles estão dentro do contexto histórico onde eles nasceram, né? Então, cada filosofia, ela é uma resposta aos dilemas e às questões do mundo em que você está vivendo, em que aquele filósofo ou filósofa está vivendo, né? Então, por exemplo, nos meus anos de faculdade, um dos grandes teólogos que a gente estudou lá se chama Jürgen Moltmann, né? E foi um dos teólogos que eu estudei bastante. E esse cara, ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração durante o Holocausto em Auschwitz, né? Um impacto enorme que aquela experiência teve na vida dele foi traduzida quando ele olhou para uma cena horrorosa, que foi uma criança que havia sido enforcada, né, ali no campo de concentração. E era uma criança, entendeu? Se fosse um adulto, também teria sido chocante, mas acho que para ele, uma criança que representa simbolicamente uma inocência, não tem nada a ver com aquela confusão toda que o mundo dos adultos às vezes se vê toda entrelaçada, né? Disputa de território, de poder. A minha opinião é melhor que a sua. De opiniões, perfeito, de ideologias. E aí você tem a criança que não entendeu, tá alheia a tudo isso e de repente ela se vê no meio dessa confusão toda e acaba executado daquela forma tão terrível. Então ele olhou para aquilo e ele que veio de tradição protestante, a família dele de tradição protestante, a primeira pergunta que ele falou assim, onde é que tá Deus? Onde é que estava Deus quando essa coisa horrorosa estava acontecendo? E mais tarde, todo o trabalho dele de teologia foi tentar achar uma resposta para a pergunta, onde estava Deus quando um bando de adultos imbecis estavam executando uma criança inocente entendeu? Por nada. Entendeu? Por umas disputas que não... Entendeu? Por quê? Onde é que estava Deus quando isso aconteceu? E isso marcou a obra teológica desse teólogo chamado Jürgen Moltmann. Então, assim, todo filósofo, filósofa, teólogo, teóloga, ele ou ela está procurando dar uma resposta para o seu tempo, para as grandes questões do nosso tempo. Então, a teologia e a filosofia também evoluem como uma tecnologia? Eu diria que elas deveriam ser o contraponto, o contrapeso à tecnologia. O grande problema da tecnologia é que ela se desenvolve mais rápido do que a capacidade humana de desenvolver a si mesma, né? De desenvolver o seu caráter, a sua ética e a sua expansão de consciência. Então, o único... Eu vejo agora que o grande assunto do momento é AI, né? É a inteligência artificial. E ela já está mudando e vai mudar drasticamente a humanidade. Não apenas as relações humanas com o trabalho, as relações humanas interpessoais, as relações humanas afetivas... mas ela pode mudar o ser humano pela falta de uso das nossas capacidades humanas, porque a gente está terceirizando essas capacidades
para a inteligência artificial. E aí eu vejo as pessoas falando, não, porque virou um clichê, o grande clichê agora dos debates, né? Sobre inteligência artificial não, a tecnologia, porque eu acredito que a tecnologia, ela não é boa nem má. Ela pode ser usada, né, para o bem. Sim, gênio da humanidade, é verdade. Toda tecnologia, ela não é boa ou má em si, mas não é essa a questão. A questão é o nosso histórico como humanidade de desenvolver a tecnologia muito mais rápido do que desenvolve a nossa maturidade para usar essa tecnologia para fins que beneficiem a humanidade. Uma das coisas, eu cheguei exatamente nesse ponto quando eu assisti o filme Oppenheimer, recentemente. Perfeito. Porque a construção do filme, para mim, mostra muito o ser humano e o ser humano que detém o poder. Perfeito. Porque quando ele está desenvolvendo a bomba atômica, vamos dizer assim, ele não está desenvolvendo a bomba atômica. Ele acha um modelo dentro da ciência que ninguém nunca tinha visto. Uhum. E aquilo, né, quando o Einstein olha e fala, mano, guarda isso, tipo, não fala, né, porque ele consegue entender a proporção daquilo. E a hora que ele apresenta, que ele consegue condensar, que aquilo se torna literalmente a bomba, que depois a gente entende como é que ela funciona, e ele chega pro governo na época e diz assim, isso aqui tem a potência de A, B, C e D. E aquele momento em que eles falam assim, vamos jogar na cidade A. Putz, na cidade A não, porque eu passei meu casamento lá, minha lua de mel foi lá. E ali, para mim, eu consigo entender especialmente o poder, e quem desenvolve não necessariamente está querendo a coisa má. Ele só descobriu. Só que quem tem o poder, e aí olha para aquilo e talvez não tenha a maturidade para chegar naquilo, usa para o mal. Exatamente. Então, os debates todos que acontecem, que eu vejo acontecendo, eles são rasos, porque eles não chegam na questão que é a questão de fato. Hoje fica se debatendo entre esquerda e direita, entre a visão capitalista versus visão socialista, por exemplo. O problema dos dois é o ser humano que opera esses dois modelos, não é exatamente o modelo, entendeu? Porque o modelo, ele só vai funcionar para o bem ou para o mal da humanidade dependendo dos seres humanos que estão implementando esse modelo. Então se fala que não, que quando a gente tem um modelo coletivo que distribui os recursos igualmente entre todos, vai dar certo. Não, que é o exemplo que a gente tem é que você botou um monte de gente pobre e os caras que eram os líderes da coisa, eles não eram pobres. Exatamente. Eles não vestiam a mesma roupa que os demais. Exatamente. Eles não comiam a mesma comida que os demais. Eles não tinham a ausência, a falta de acesso a determinados recursos que todo o resto, né, não estava disponível para todo o resto. Para eles estava disponível. Então, assim, quando você fala em capitalismo, socialismo, esses debates hoje em dia, eles não levam em consideração o ser humano que está implementando esses modelos. Ele é que vai determinar, ou a qualidade desse ser humano é que vai determinar se aquela ferramenta, que pode ser uma ferramenta econômica ou tecnológica, vai ser usada para benefício comum da humanidade ou para o seu retrocesso, né? Então, quando a gente fala de AI, o que a gente está falando de uma espécie de bomba atômica, que pode ser, ou o enriquecimento de urânio é isso. Ele pode ser, até determinado grau, ele pode ser usado para questões energéticas, vai beneficiar. Passou dali, ele vai ser usado para destruir o planeta inteiro. Entendeu? Então, assim, e quem vai determinar é a qualidade do ser humano que está ali em posição de usar isso como arma ou como um recurso de desenvolvimento, né? Então, a mesma coisa é a inteligência artificial, ela tem a capacidade de entregar coisas maravilhosas para o ser humano ou de nos destruir.
né? E eu não tô falando daquela coisa meio apocalíptica dos filmes do Exterminador do Futuro, né? De tem uma máquina AI assim, caçando a humanidade, né? Não necessariamente isso, né? Mas o que eu quero dizer é dessas ideias de transhumanismo, que é um pessoal que eles acreditam que o projeto humano falhou, né? E que a gente realmente deveria ser substituído pelas máquinas, né? Então a ideia de aos poucos implementando chips e coisas dentro de você que vão ser elementos artificiais para poder expandir as suas capacidades, mas o que isso vai gerar na prática é que quando esse elemento artificial é inserido no seu corpo entende que aquele elemento natural, aquele processo natural não precisa ser mais executado. Exato. Então você perde essas funções que são orgânicas no seu corpo, porque tem um elemento exterior sendo e a gente já vive exercendo isso na essa prática, função. né? Exatamente. Os celulares provam isso. Exatamente. Quando a gente chega lá atrás, todo mundo sabia o telefone de todo mundo. Exatamente. Hoje ninguém mais sabe. Então sua memória se vai perdendo a capacidade de lembrar das coisas. Agora eu vejo as pessoas assim, para fazer absolutamente tudo. Ela fala, ChatGPT, escreve um e-mail aí, não sei o quê. Parece que ele só tá te ajudando a expandir a sua capacidade de executar tarefas, mas no longo prazo o que está acontecendo é que você está deixando de exercer uma faculdade, cognitiva, né? Porque você está externando isso para uma tecnologia e está deixando de exercer isso. Então, pela falta de uso, a gente vai falta de uso, você vai perder. Agora, você falou para mim que a gente tem ali uma mudança na sua trajetória. Você começa a ficar muito conhecido, começa a se questionar muito. E como é que você chega no audiovisual? Nossa, secou aqui. Secou não, fica à vontade. Nossa. Água. Perdi minha voz. Secou aqui a minha voz. Gente, que loucura. Peraí. Ai, desculpa. Que isso? Vamos lá. O bom é que aqui a gente quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Todo mundo já sabe. Aqui acontecendo. Nossa, minha voz secou completamente. Bom, como que eu fui parar no audiovisual? Eu tava lá naquela minha crise, né, com a igreja, e aí eu pensei assim, olha, eu tô numa crise aqui, e não é com problemas com a igreja em si, era a visão de mundo que não me representava mais. Então não era uma questão de mudar de igreja, não era uma questão de nada relacionado àquelas pessoas, era relacionado à teologia mesmo. Ela não me representava mais, a sua visão de mundo não batia mais com a minha visão de mundo, e aos poucos foi ficando claro que eu precisava sair daquilo, né? Mas eu já estava completamente enredado nisso, né? Você já estava numa posição alta, uma posição de isso. liderança, a liderança da igreja estava fazendo planos de longo prazo para mim. Então a ideia de substituir dali a X anos, toda a liderança sênior da igreja, dali a, 10 anos ia se aposentar. E aí eles precisavam treinar a nova geração de líderes, os líderes mais jovens, para assumir esses cargos. A igreja, no final do dia, é uma grande corporação. É uma organização, né? E uma igreja nesse tamanho, desse porte, ela é super bem estruturada, né? Tanto financeiramente, tinha auditoria independente, auditando cada centavo que era gasto. A igreja era muito responsável mesmo, assim, né? Na gestão dos recursos financeiros e tudo mais. Então eles procuravam preparar essa liderança com antecedência. E eles chegaram para mim um dia e falaram, olha, toda a liderança sênior atual vai se aposentar dali a 10 anos. E inclusive o cargo do pastor-presidente.
e o seu nome foi apontado para ser essa figura dali há tanto tempo. Então, você topa ser preparado para essa, né? Então, a coisa começou a chegar nesse nível. Você falou, poxa, não vai ser nem pela fumaça. Vou ter que aceitar a jornada aqui. Começou a ficar, assim, super sério, assim, a coisa, né? E aí, algum tempo depois, alguns dos grandes teólogos brasileiros começaram a querer preparar a nova geração de teólogos também. Aí, de repente, eu tava ali no meio. A igreja cristã evangélica, ela tem algumas organizações internacionais, né, que debatem o futuro da igreja no mundo, para onde que ela tem que ir, né, e dessas organizações se chama Comitê de Lausanne. Ela tem esse nome porque a primeira reunião aconteceu na cidade de Lausanne, na Suíça. E aí, só havia 2 grandes congressos de Lausanne que eles reuniram líderes do mundo inteiro para debater os próximos anos, assim, estrategicamente. E aí, no terceiro, eu fui convidado para participar, porque o meu nome já estava ali circulando. Então, quando eu comecei a ver que tinha planos para mim na igreja onde eu estava, tinha planos para mim nessas organizações internacionais, eu vi que a coisa estava chegando num nível que assim, ou eu tinha que tomar uma decisão logo, ou ia chegar num ponto que saía ser muito complicado, né? Porque dentro do meio cristão da liderança, você tem algumas pessoas que elas já não acreditam mais naquelas coisas, elas não... Só que eles ficaram porque sair é complicado, demanda que você teria que rejeitar uma carreira... de sucesso, uma carreira dentro da religião cristã, e aí você vai fazer o quê da vida, entendeu? Porque você só sabe fazer aquilo. Você só sabe fazer aquilo. E aí foi essa decisão que eu tive que tomar. Eu vou empurrando com a barriga e deixa, ou eu vou romper com isso e eu vou fazer outra coisa da vida. E aí no final, demorou uns 2 anos eu pensando sobre isso, se eu chutava o balde ou se não. E aí eu decidi abandonar isso, né? Foi numa decisão só, eu decidi me separar com aquela antiga namorada minha, da tia. Sim, então nossa. era a mesma namorada, a gente casou, ficamos 5 anos juntos, casados, mas era o mesmo problema, assim, era toda aquela construção, toda a minha persona, ou melhor, toda a minha vida naquela época foi construída em torno da minha persona de líder religioso, de pastor, né, de figura religiosa. E eu não aguentava mais aquilo. Eu não queria mais estar casado. A minha ex-mulher era uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida, assim. Mas eu não queria mais estar casado com ela. E eu não queria estar naquela função de pastor. Eu não queria representar o cristianismo. Eu não queria mais ter nada a ver com aquele mundo inteiro que eu criei, né? Que eu tava ali até me dando muito bem em termos de carreira, né? E aí eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei, mas eu não quero mais isso aqui. E aí eu decidi... abandonar tudo, assim, decidi me divorciar e decidi abandonar. Você deu um reset, você foi lá e instaurar configuração de fábrica. E aí foi uma confusão, porque ninguém entendia o que tinha acontecido comigo. As pessoas encontravam minha mãe na igreja e falavam, o que deu no Fernando? Ele bateu com a cabeça onde que... Qual foi a maçã que caiu na cabeça dele? Porque existia toda uma expectativa, né, que foi criada ali pra... E aí, de repente, eu me vi refém disso e quando eu decidi sair, ninguém entendeu. Então foi um escândalo, assim, essa coisa toda. E durou um bom tempo esse negócio, né? As pessoas se questionando o que tinha acontecido comigo. Mas só foi isso. Eu senti que o único jeito de continuar progredindo na minha jornada espiritual é eu não estar mais vinculado àquela instituição religiosa como representante dela. Né, eu precisava estar a parte disso e seguir meu rumo, né, seguir minha jornada espiritual. O que eu agora acreditava, então, né? Só que foi muito difícil, porque eu só tinha um diploma em teologia, praticamente só tinha trabalhado em igreja,
né? Exato. Em ONG. E aí ninguém queria me dar trabalho. Aí, graças a Deus, pelo Thiago Valilo, que é um amigo até hoje, ele tinha uma startup pequena na época, hoje tem um grupo maior, né? Era uma startup, uma empresa de tecnologia de biometria. E aí precisava de alguém para tocar a área comercial e de marketing lá da empresa. E aí ele me chamou, né? Na época poderia pagar um salário super baixo perto do que eu ganhava, né, na igreja, eu ganhava bem, assim, mas eu aceitei e falei, é isso daí, essa oportunidade, e assim eu comecei, entendeu? Recomecei a vida com 33 anos. 33 anos eu tava nessa época, foi 2013, e voltei todas as casinhas. Lembra daquele jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro? E aí você pega a carta, volte todas as casas. Foi isso que aconteceu. Eu voltei lá pra trás, tive que começar tudo outra vez do zero, assim, né? Praticamente. Então, comecei a trabalhar em uma startup, depois em outra, e aí foi crescendo. Né, dentro da carreira executiva, assim, no ecossistema de inovação. E aí, você termina a sua carreira ali já como executivo dentro de digital. Dentro de empresas de tecnologia, né? Então, eu fui tocando ali áreas de marketing e tudo mais. E hoje eu tô numa produtora audiovisual. A gente tá montando também uma rede de estúdios de produção de conteúdo audiovisual, né? Então, eu sou head de conteúdo, ajudo com a parte de estratégia e de marketing também, né? Nessas empresas. Então, ainda continuo estudando teologia, mas essa é a minha principal função profissional hoje em dia. Virou o seu hobby. Viu? Vocês não estão entendendo. Assim, a gente tá na metade da história ainda. Mas sabe aqueles 3 pontinhos? Porque faltou uma coisa extremamente importante pra gente falar. Mas sabe aqueles 3 pontinhos, assim? To be continued. Vai ter que colocar aqui. Porque o diretor já levantou, já puxou a orelha. Falei demais aí. Fernando, eu tô encantada e legal. A gente já vai ter que marcar o segundo, porque eu realmente preciso conhecer a outra metade do negócio, né? Tem bastante história aí. E a gente vai deixar isso pro próximo episódio. E você ficou curioso? Sabe a minha filha que tem essas manias, termina o livro e fala assim, continua. Ou aquela série que você ama, assim, e fala assim, a gente vai gravar de novo? Então, esse momento que eu vou trazer pra vocês. To be continued. Fernando, eu queria agradecer seu tempo. Foi uma aula. Acho que a gente tem que propor para ele começar a fazer aulas sobre teologia. Pô, eu já gostei dessa já tem gente me pedindo a mesma coisa. Ó, tá vendo? Olha aí. Eu sempre penso numa coisa que tem uma demanda. Olha só. Boa. Então, eu costumo dizer aqui no podcast que o tempo é a maior moeda de troca que a gente tem. Hoje em dia, eu acho que é a única moeda de troca que a gente deveria dar valor. Então, eu acredito muito nisso. Então, super obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. E aí, para aquela câmera ali, ó, dá o recado. E aí... Um recado? Um recado. Eu quero que você dê um conselho. Com toda a sua experiência que você teve até aqui, dê um conselho para essa galera. Diga onde eles acham você. Tá. Né? Até para eles falarem, sim, eu quero aula com você. Bota lá embaixo, gente, assim, ó. E, por favor, a câmera é sua. Caramba, tem que dar um recado. Não, bom, obrigado em primeiro lugar pelo convite, obrigado você que nos assistiu também. Um recado, assim, tem uma frase do Schopenhauer, um grande filósofo, não era teólogo, mas ele disse que todo o edifício da sabedoria humana está construindo em cima do inexplicável. Então a gente tem um monte de coisa que a gente produz de conhecimento humano, mas no fim, o fundamento desse edifício todo de sabedoria, ele é um mistério, ele está fundamentado em coisas que a gente não sabe explicar. E tá tudo bem ser assim, a gente não precisa explicar tudo, tem coisas na vida da gente para as quais a gente não encontra explicação, mas o importante é a nossa capacidade de seguir adiante e com fé, mesmo que sob o chão das dúvidas. Então, essa é a minha sugestão para você, né? O que eu tento também seguir na minha própria vida. E você pode me encontrar, né, no Instagram,
Eu não sou tão ativo assim no Instagram, mas de vez em quando sou. Então é @3_Fernando Cruz. @3_ Fernando Cruz. E é isso. Sensacional. Ah. E você que ficou com a gente aqui até agora, já sei, tá bom, tem as 3 pontinhos, segura aí. Daqui a pouco eu conto pra vocês quando é o episódio 2. Boa. Obrigada por assistir a gente, acompanhar a gente. Comenta aqui, escreve, pode mandar lá no LinkedIn, pode mandar no Instagram aqui que a gente responde, a gente adora responder essas coisas. E pergunta o que ficou curioso aí pra você. Manda aí as perguntas que eu vou fazer o episódio 2. E obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no Experiências Contam na Casa Nova, segundo episódio na Casa Nova. Então, a gente se vê até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!